Boa noite. Boa noite. Olá, Fernanda. Sejam todos bem-vindos. Olá. Boa noite. Já já a gente começa, deixa o pessoal chegar. Boa noite, afilhado. Boa noite, Silvânia. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Vão mandando aí o aviãozinho pro pessoal. Boa noite, Neto. Boa noite, Nancy. Tudo bom? Tudo em paz. Deixa eu Tudo tentar. tranquilo. Tá esperando o pessoal entrar aí, né? Deixa o pessoal entrar, né? Exato. Já fixei aqui o comentário. Todos estão nos ouvindo? Está bom o som, Pedro? Deus te abençoe. Meu afilhado já entrou, minha irmã também. Deixa o pessoal chegar. Vou mandando aí o aviãozinho, Depois. pessoal, para convidar o pessoal. Deixa eu chamar aqui um pessoal para participar. Não dá água de mar, não, amigo. Tu estraga a casa, né? Bom o som da gente tá bom. Dos dois, Pedro, o meu e o de Neto? O som tá bom, né? Tá me ouvindo bem. Tá. Tá claro também a imagem, tudo boa? Tudo bom? Tudo perfeito. A ver se mais alguém chega. Eu quero mostrar aqui a camisa, né, que eu tô, que é da nossa chapa, né? Do PSD. Boa noite aos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Olá, Cessa, Jéssica. Tudo certo. Som e imagem, tudo maravilhoso. Graças a Deus. Fala, Guigo. Rinaldo tá dizendo alô, Neto. É meu amigo Guigo aí. Minha amiga Cessa também tá aqui. Cessa Pinheiro. Meu tio, Joãozinho. Seja bem-vindo, tio. Deixa eu chamar mais pessoas aqui. Vai mandando aí o aviãozinho, né, pro pessoal. A Renata. Mandar um Isso aí, aviãozinho, é? pessoal. É, o aviãozinho você chama aí o pessoal para participar da live conosco. Ah, beleza. Vou enviar agora um bocado de avião. Convida aí. Cadê o pessoal? Vamos chamar a doutora Aparecida. Se é que ela não tá em reunião agora, né? Né? Pessoal, vou mandando aí o aviãozinho, chamando o pessoal de Paulista e de outros locais também, né? O que vamos conversar vai ser bom para todo mundo. Exato. Olá, Simone. Olá, Marina. Edinalva, um beijo. Stephanie. Ana Paula, minha amiga. Sejam todos bem-vindos. A gente já começa, Neto? Ou aguarda mais um pouquinho? Vamos aguardar um minutinho. Um beijo também, dona Edinalva. Um abraço, Simone. É, Neto. Estamos nessa luta aí, né, Neto? Para mudar a cara da política, né? Tá difícil, mas não é impossível. De jeito E se a nenhum. gente... Mas como nós acreditamos que para dar certo tem que fazer o certo, acredito que com esse pensamento a hora da mudança vai chegar. É, com certeza. O negócio é não desistir, né? O Ebson Exato. entrou. Seja bem-vindo. Tamires.
Carlos Dantas, seja bem-vindo. Tamo junto. Tamo junto, meu Tamires, amigo. Tiago, Carlos, o Ebson. Que aqui Temos é uma... sem mimimi. Seja bem-vindo. Aqui também é sem mimimi, né, não, Neto? Sem mimimi. Aqui é sangue no olho. Sangue no olho. A chapa que veio para mudar a história da cidade do Paulista. Boa noite aí, sem mimimi. Boa noite, pessoal. Tamo junto, cara. Tamo Luiz juntos. Paulo. Vamos começar, né, Neto? Vai começar. Se Tema apresente da nossa aí. live. O tema da nossa live é as vagas no Legislativo no município de Paulista. Meu nome é Nancy Ferreira, eu sou pré-candidata a vereadora na cidade do Paulista, em Pernambuco, e convidei o meu amigo Neto para batermos um papo. A gente vai esclarecer porque esse preenchimento de vagas no Legislativo, né, é algo que todo ano, de 4 em 4 anos, as pessoas votam, mas não sabem como se dá o número de vagas, como se dá o preenchimento, quem é que decide isso. O chamado quociente eleitoral, que é algo também que boa parte da população não sabe como se faz esse cálculo, e a gente vai, né, procurar esclarecer. Vou me apresentar também. Meu nome é Euclides Neto, conhecido por Neto, e sou técnico judiciário do Tribunal de Justiça e fui candidato a vereador na eleição passada, e nessa eleição de 2020 seria candidato a prefeito, mas o nosso partido, o partido que eu estava, foi tomado. Isso. Articulações meio obscuras, mas saímos desse partido e fomos para o PSD, um partido de centro, e nós conseguimos juntar um grupo de excelência, um grupo de pessoas capacitadas, principalmente moralmente, para exercer cargo público e tecnicamente também. A gente conseguiu juntar os 23 pré-candidatos a vereadores. Estamos com a doutora Aparecida como pré-candidata a prefeita. E já vamos... perguntaram aqui a quem você está apoiando para a vereadora nessa cidade de políticos sujos. Eu estou apoiando todos os candidatos do PSD, que eu sei que são pessoas que estão com um propósito diferente. Temos visto que muitos políticos só têm entrado, muitos candidatos só têm se apresentado para a política com a finalidade de enriquecimento, com a finalidade de se dar bem, pensando apenas em si. E nós montamos um grupo que pensa no semelhante, no próximo, no bem comum. E isso é muito difícil acontecer na política, mas, graças a Deus, a gente juntou um grupo de ferro aí, um grupo do bem, que vai mudar essa história aqui em Paulista. Com a ajuda dos eleitores, né, que tem que abrir os olhos e acreditar no novo, porque muitas vezes a gente escuta muitas pessoas dizendo assim, não vou votar em fulano, porque ela não vai ganhar mesmo, mas a gente não tem que ter esse pensamento, a gente tem que acreditar na mudança e fazer a nossa parte, não é isso? Isso. Olá, por isso, né, Deviane, Aline, sejam todas bem-vindas. Por isso nós estamos, né, com a doutora Aparecida aí para a prefeita, uma mulher com um passado limpo, diferentemente da maioria dos outros candidatos que, infelizmente, já tem processos de justiça, condenados por Tribunal de Contas, condenados pela justiça, afastados. E a gente tem que mudar. Não dá para querer resultados diferentes, não dá para querer mudança votando nos mesmos e fazendo as mesmas coisas de sempre. Temos que usar, não devemos votar porque, eu não quero perder meu voto, eu acho que eu ganho, eu acho que fulano ganha, eu vou votar em quem eu acho que ganha. Ganha esse candidato, mas perde toda uma população. E agora com 2 turnos, aqui em Paulista, pela primeira vez vai ter 2 turnos,
Aí é que nós temos a, a liberdade, a opção agora de votar realmente em quem acreditamos. Exatamente. Aproveitando aqui o gancho da pergunta que fizeram aqui, para que 19 ou 21 se os que têm nada faz? Foi sem mimimi que fez essa pergunta. Aí a gente já vai entrar no tema da nossa live, que no primeiro questionamento eu vou perguntar quantas vagas temos e quantas poderíamos ter no Legislativo em Paulista. Exato. Nós temos hoje em Paulista 15 vagas no Legislativo. Porém, o número de vagas é decidido por lei orgânica, é como se fosse a Constituição do município. Isso. Votada em 2 turnos na Câmara de Vereadores. Os vereadores escolhem o número de vagas desde que se respeite o limite mínimo e o limite máximo. A Constituição, artigo 29, prevê que o número mínimo são 9 vereadores em qualquer cidade. E, de acordo com a faixa populacional, dependendo da quantidade de habitantes que tem na cidade, pode-se aumentar o número de vereadores. Paulista, por exemplo, está numa faixa populacional de entre 300 e 450 mil habitantes. Quem está dentro dessa faixa populacional pode ter até 23 vereadores. Isso. 23 vereadores. Mas por que Paulista tem 15? Não tem 23. Será que se tivesse 23, teria mais gastos? Não. É bom a gente esclarecer isso aí, porque muitos nem sabiam a quantidade de vereadores que tinham aqui no município. Eu fiz uma postagem esses dias dizendo que tínhamos 15 cadeiras aqui e muitos comentaram comigo, que bom, eu nem sabia. Né? E os que sabem a quantidade lamentam, como já questionaram aí, né? Por ter 15 e a gente não vê o trabalho deles, não é isso? Exato. Agora, e tem 15 ficam resistentes a querer aumentar. Isso. Tem 15 porque a Câmara decidiu assim. Mas poderia ter até 23. Se tivesse 23, isso não quer dizer que teria um custo maior, um gasto maior com os vereadores. Por quê? A Câmara de Vereadores recebe uma verba chamada duodécimo, que é 5% do orçamento da arrecadação do município. Isso. Vamos numa hipótese de que Paulista tenha uma arrecadação de 2 milhões. Então, a Câmara, 5%, teria direito a 100 mil reais. Então, esses 100 mil reais, que é gerido pelo presidente da Câmara, tem que cobrir todos os custos da Câmara. Salários de vereadores, auxílios, salário de funcionários, despesa de água, luz. Então, esse hipotético que eu falei, né, 100 mil reais, seria dividido para os 15 vereadores e pagar as despesas. A quantidade de cadeira, né, existente. Exato. Se aumentar para 23, por exemplo, a Câmara não vai aumentar o duodécimo. Vai permanecer os 5% da arrecadação do município. Então, esses 100 mil agora vai dividir, ao invés de dividir para 15, vai dividir para 23. Por isso que os vereadores não querem aumentar, porque se aumentar o número de vagas, vai diminuir o salário, o número de cargos que ele tem. Isso. Então, eles não querem aumentar. E o que isso acarreta? Um prejuízo à representatividade. Um município de mais de 330 mil habitantes tem apenas 15 vereadores. E 15 vereadores, existem municípios de apenas 50 mil habitantes, 6 vezes, quase 7 vezes menor que Paulista, municípios de 50 mil habitantes que tem 15 vereadores. E Paulista poderia ter 23, mas tem 15. Então, a gente está com uma falha grotesca aí na representatividade, e isso também é devido à questão do quociente eleitoral. A atual gestão tem o interesse de que esse quociente eleitoral seja alto e partidos menores, que são formados, alguns, por pessoas que não estão atreladas ao governo, não têm cargos comissionados. Aí essas pessoas, teoricamente, teriam menos votos, se unem num partido, e esse partido fica mais difícil eleger vereadores porque o quociente eleitoral é alto. Exatamente. Então, é todo um jogo de interesses próprios que só prejudica a nossa cidade. Perdemos representatividade e também
acontece o que aconteceu na eleição passada. O prefeito elegeu os 15 vereadores de situação. A única cidade no Brasil que não tem oposição. Não tinha oposição à época da eleição. Quando se elegeu os 15 partidos eram coligados com o prefeito. E isso é péssimo para a democracia, ter um prefeito sem oposição, uma Câmara que não fiscaliza. Aí é prejudicial para E toda a nem cidade. representa a população, né? Porque pelo tamanho, né? Vale salientar que a lei orgânica, ela, apesar de ser municipal, tem os princípios no artigo, na Constituição Federal, não é isso? Exato. E é daqui onde fala que, para a quantidade de habitantes existente em Paulista, era para termos 23 vereadores. E, assim, o que é que a gente poderia ter? Inclusive, o município pode sofrer uma ação judicial e ser obrigado a aumentar o número de vereadores para deixar essa relação de representatividade mais equilibrada, não é isso? Exato. Aí você teve até rumores, acho que em abril, meados de abril ou maio, rumores de que iria diminuir a quantidade de cadeiras. Não sei se você ouviu falar, não sei Eu se vi, quem está aqui ouvi acompanhando falar. com a gente chegou. Isso partiu de um Então, vereador de mandato. Isso tudo para causar terror. Exato. Eu só percebo que é para causar terror. Né? E para prejudicar os partidos pequenos. Para prejudicar os partidos pequenos. Então, é bom a gente conscientizar as pessoas, né, dessa situação, porque nem sempre é o que você pensa. Vai gastar mais dinheiro se tiver mais vereadores. Não vai gastar. Exato. Muito pelo contrário, a população vai ter uma maior representatividade, não é isso? Exatamente. E não vai gerar um custo para o município. Só vai diminuir o número de cargos e talvez até do salário dos vereadores. E é isso que eles não querem. Eles querem ter muitos cargos e querem ter os salários mais altos. E a cidade perde representatividade. E é o que a gente do PSD defende, corte de cargos, privilégios e até diminuição de auxílios e salário dos políticos que estão ganhando muito e a população as migalhas. Pois é. E é isso que a gente tem que mostrar ao povo, né? Peraí que alguém falou. Por isso que roubalheira corria caladinha, que era para fiscalizar, estava na mão do prefeito. Exatamente. Não tem... A engrenagem não vai funcionar nunca. Exatamente. Se a Câmara um conjunto de pessoas que apoia, né? Então não fiscaliza. O que ele fizer está certo, mas o papel do vereador é fiscalizar o prefeito e representar a população. E o prefeito, ele tem que ter as contas aprovadas pelos vereadores. Se eles estão, pelo menos a maioria, e aqui, lá, quando o prefeito foi eleito, eram todos da situação, dificilmente vão rejeitar as contas dele se eles estavam no mesmo grupo. Aí a cidade perde muito com isso, tanto é que a gente viu aí esses escândalos aí de corrupção em apenas uma área, que era do lixo, 21 milhões, aí vai para a área de aluguel de imóveis, vai para a área de merenda, vai para a área de material escolar, vai para a infraestrutura, saúde, e aí o prejuízo é enorme, né? O Luiz aqui fez uma pergunta, Neto. Qual a opinião de vocês sobre compartilhada? A candidatura para vereador compartilhada não é algo, vamos dizer assim, oficial. Na verdade, pode-se colocar um candidato só, no registro de candidatura só pode ter uma pessoa, e ele pode botar até 100 pessoas compartilhadas. Não tem proibição legal. Só não pode se exigir, juridicamente, que essas pessoas que não estão registradas como candidatura tenha direito a cargos, tenha direito a salário, porque é algo meio que extraoficial. Agora, se pessoas se juntam, 3, 5 pessoas, para fazer uma candidatura compartilhada, e se fizer um acordo de que o voto de cada uma delas tem o mesmo valor, e nas decisões que forem tomadas pela cidade, os votos deles, da maioria, ser levado em conta, lógico, vai ajudar vai tornar, vamos dizer assim, mais democrática a escolha, seja lá de qual for a aprovação de leis. Isso. Sem me perguntou aqui, né? Falou, o povo de Paulista é tão besta que a moda agora na cidade é os vereadores abrir clínicas, núcleos de atendimento com funcionários pagos pela prefeitura, que deveria estar no posto de saúde. Muito bom ele tocar nesse assunto, né, Neto? Porque é uma verdade que vem acontecendo
em todos os bairros aqui praticamente, e as pessoas leigas agem como gratidão a esses vereadores que, na verdade, estão fazendo o nome dele usando o dinheiro da prefeitura. Exatamente. As clínicas que são criadas, ela atende uma parte da população, mas o vereador ele tem que resolver o problema lá no posto, que é para atender a todos, não é uma parte da população. Então, o povo, graças a Deus, estão acordando, estão se ligando nas articulações, né? Exato. As ambulâncias, muitos pré-candidatos oferecem serviço de ambulância, aí fisioterapia, psicólogo. Quem era para oferecer isso? Era o posto de saúde, pago pela prefeitura, era para ter ambulâncias, médicos, exames para se fazer. Mas o próprio prefeito não tem interesse em solucionar esse problema para que os vereadores que estão aprovando as contas do prefeito tenham essa população na mão deles, porque a população pensa, se meu vereador perder, eu vou perder a fisioterapia, eu vou perder a ambulância, eu vou perder o psicólogo, então eu tenho que ficar com esse vereador. Então, os valores estão todos invertidos. Os vereadores eram para estar cobrando do prefeito que ele fizesse isso no bairro. E não o prefeito, como foi falado aqui, ele coloca pessoas da prefeitura nas clínicas dos vereadores. Isso não cabe a um vereador fazer clínica, não é para vereador fazer clínica, nem ter ambulância. Isso aí é para o serviço do município. Isso. E o povo fica grato a esses vereadores, né? Não sabendo que dessa forma estão agindo errado, né? Por que não tem fisioterapeuta no posto? Por que não tem dentista no posto? Exato. E tem na clínica? Exatamente. A Daisy aqui falou, né? Usando a verba pública para ganhar méritos e barganhar voto. E até lavar dinheiro. Verdade, né? Infelizmente. Mas aí, a gente, com essas lives e conversas, fico muito feliz, porque em plena quinta-feira à noite, tem pessoas interessadas em estar nos ouvindo abertamente mais a falar de política, as pessoas se interessam, se preocupam, isso é muito bom, porque consegue, né, tirar a venda dos olhos, e é o que eu digo, assim, a verdade, ela liberta, não é isso? Ninguém pode dizer mais que é enganado, porque as coisas estão sendo muito claras. Então, se você quiser se iludir com um vereador que está proporcionando alguma coisa, mas você sabe que muitas vezes ele está proporcionando o próprio dinheiro do povo. Exatamente. Então, já existe essa clareza, né? E o artigo, né, o artigo 299 da lei eleitoral diz que qualquer promessa, vantagem, oferecimento do candidato ao eleitor é crime eleitoral que pode causar uma reclusão de até 4 anos. Então, se os candidatos eles já cometem um crime já na eleição, imagina depois que ganhar, o que é que eles não vão fazer? Então, o povo está acostumado a receber algo para poder votar. Mas depois que esse pseudo-candidato bonzinho ganha, ele vai fechar os olhos para a corrupção, para a roubalheira, vai participar e vai ser mais 4 anos do povo sofrendo sem saúde, sem educação de qualidade, sem infraestrutura, sem escolas que possam dar uma condição do filho se ter um emprego digno, e fica esse ciclo vicioso que vai nos levando cada vez mais à miséria, principalmente, né, estoura sempre naqueles que mais precisam. Isso, mas se a gente prestar atenção, né, quem foi que elegeram esse pessoal que estão lá? Fomos nós. Então, a mudança que a gente tanto deseja na política tem que começar em nós mesmos. Numa avaliação, né, mais criteriosa com os candidatos. Eu vou até falar aqui, porque não me lembro quem foi, mas pediu para eu me apresentar. Tem uma publicação aí onde eu fiz, né, que eu sou contadora, né, fiz pós-graduação em contabilidade para negócios empresariais. E por que eu quis me envolver na política? Porque é a maior prova de amor que a gente pode dar ao próximo. Porque a política de verdade, ela tem que ser embasada com atenção ao próximo. Não é para a pessoa enriquecer. O que é que a gente vê hoje? Os políticos, eles se candidatam por interesse próprio, não é para atender a população. Então, com tudo que vem acontecendo, eu disse, poxa, qual o meu papel na sociedade? Eu acho que eu posso fazer mais, porque a gente até tem
eu faço doação de cesta básica, políticas de assistencialismo, mas por caridade. Mas se a gente resolver o problema na raiz, talvez não seja nem necessário estar fazendo essas caridades. Exatamente. Porque o certo seria resolver na raiz o problema. E qual é a raiz do problema? O povo precisa de educação, cursos profissionalizantes, oportunidade de emprego. Para quê? Não depender de políticos, mas os políticos querem justamente o povo na mão deles. Se o povo tiver educação, que como a gente sabe, o conhecimento liberta, se o povo tiver um emprego certo, que não seja cargos comissionados, como milhares hoje temos em Paulista, e aí essas pessoas, mesmo sabendo às vezes que o cara que colocou ele lá é corrupto, mas vota nele porque é o ganha-pão. Mas o que esse cara deveria trazer para a cidade era indústrias, era cursos profissionalizantes, era trazer um emprego fixo, que as pessoas não dependessem de 4 em 4 anos do prefeito ganhar, do vereador perder. Se meu prefeito perder, eu estou fora. Se o vereador ganhar, eu estou dentro. E fica dependendo de política. E é tudo isso que eles querem, manter o povo na rédea, amarrados. E aí a gente não desenvolve nunca. E é bom também a gente, voltando um pouco para o tema, essa questão, né, a gente deixar bem claro que o fato de termos mais vereadores na Câmara não vai causar ônus para a população. Porque Exato. a verba que é destinada para a Câmara vai ser a mesma. Vai ser a mesma. O mesma. que vai acontecer é que o dinheiro vai ser repartido lá. Então, se tem mais pessoas, eu ganho menos. E é isso que eles não querem. Exatamente. Eles não estão preocupados com a representatividade. Isso. Hoje, Paulista tem 15, pela faixa populacional poderia ter 23. 23. E a Câmara de Vereadores, com 15 ou 23, receberia o mesmo duodécimo de 5% da arrecadação do município. Independente de ser 15, 9, 13, 17 ou 23. A despesa com os vereadores seria a mesma, mas só que os vereadores querem mais cargos, mais poder, mais salário. E aí não aumentam e prejudicam uma cidade grande, 330 mil habitantes, como eu falei aqui, cidade de 50 mil habitantes, quase 7 vezes menor que Paulista, tem 15 vereadores, que é a população que é o número de cadeiras aqui em Paulista, que foi decidida pelos vereadores, que o número de cadeiras, existe um limite máximo e um limite mínimo. Paulista poderia ter 23 e melhorar assim a representatividade. Estamos num déficit da metade do que temos, né? Praticamente, né? Exatamente. Porque a metade de 15 seria 7,5, contar 8, né? 15 com 8 daria 23. Então, imagine mais 7 vereadores lá. Teriam até mais chance de entrar uma oposição no meio, né? Exatamente. Neto, travou aí? Foi porque recebi uma chamada. Recebeu uma chamada. Qual é o pré-candidato a prefeito que você vai apoiar? A gente nós estamos apoiando a doutora Aparecida. Tá travando. Doutora Aparecida como pré-candidata a prefeita e se é uma chamada que estão ligando para mim durante a live. Doutora Aparecida é hoje pré-candidata a prefeita pelo PSD, que é o nosso partido. Caso se confirme a candidatura dela, será a nossa prefeita, uma promotora de justiça, uma mulher com passado limpo, com histórico de combate à corrupção, inclusive já processou a grande maioria desses políticos que estão aí hoje, os que já passaram. E nós acreditamos piamente. Estou insistindo aqui na chamada. Acreditamos piamente que ela. Acreditamos piamente que a doutora Aparecida não leva uma caneta da prefeitura. Isso, né? Assim, é uma pessoa nova, porque, infelizmente, o que a gente tem, o fato de ter experiência política nos causa horror, né? Porque as experiências nunca são boas. É muito difícil a gente ter um político exemplar, não é isso? É muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, que não tem políticos exemplar, mas eu estou dizendo que é muito difícil a gente encontrar, né? E exatamente. A gente não pode generalizar, né? Mas a gente sabe que a maioria está aí por interesses próprios. E Carlos Rocha está falando aqui que nós deveríamos ter 300 vereadores ganhando um salário simbólico. Pois é, 300, eu também acho que o vereador está ganhando. Tanto, né? Mas eu acho também, concordo com ele, inclusive é nossa pauta do PSD, para reduzir salário, privilégios, cargos dos políticos, porque a gente está vendo que realmente os políticos
estão ganhando muito, o povo muito pouco, e além disso, eles estão, as pessoas, vamos dizer assim, desonestas, estão vendo que política é um grande investimento para enriquecimento. Então, eles estão gastando muito porque tem grandes privilégios. Se diminuir o salário, diminuir os privilégios, diminuir os cargos, talvez não seja tão atrativo para os corruptos e sim para as pessoas que realmente têm um dom de política para ajudar quem está precisando, ajudar o município a desenvolver. Pois é. Teve aqui, o Luiz Paulo falou, Neto, a Câmara dos Vereadores colocaram em pauta um total de 11 vagas. Eles querem defender 11 vagas. Com isso, os pequenos não têm vez. Qual a sua opinião? A gente falou aqui, né? Vai diminuir a representatividade. Esses 11, se baixar para 11, esses 11 vão ganhar um salário mais alto, vão ter mais cargos e mais poder, e a cidade vai perder em representatividade. Como ele falou aqui, isso é para que os partidos menores, que têm muitas vezes as pessoas dignas, as pessoas que não fazem campanha comprando voto, a intenção deles é que eles não façam vereadores. Por quê? Aí entra no nosso tema, que é da live. Quantas cadeiras tem e como se forma essas cadeiras. Isso. Essas 15, já que a Câmara decidiu que são 15 cadeiras, essas 15 cadeiras são formadas da seguinte forma. Primeiro, tem que se calcular o quociente eleitoral. Como é que se calcula o quociente eleitoral? Paulista tem hoje cerca de 220 mil eleitores, mais ou menos. Você pega o número de votos válidos. O que é o número de votos válidos? São todos os eleitores que efetivamente votarem em alguém. Porque voto branco, voto nulo e abstenções são excluídos. Então, as pessoas que efetivamente votarem em alguém é computado como votos válidos. Paulista tem cerca de 220 mil eleitores, cerca de 75%, 70% dos votos são votos válidos. Então, a gente calcula mais ou menos que Paulista terá um número de votos válidos, pessoas que efetivamente vão votar em alguém, de 160 mil. Então, esses 160 mil votos válidos, se calcula o quociente eleitoral se dividindo pelo número de vagas, que a Câmara decidiu que fosse 15, poderia ser até 23, então 15. 160 mil dividido por 15, vai dar aí mais ou menos 10.500. 160 mil votos válidos, dividido por 15 vagas, vai dar mais ou menos 10.500 o quociente eleitoral. Daí, do cálculo desse quociente, você tem que ter nenhum candidato, seja qual for o partido, pode ser eleito com menos de 10% desse quociente. Se o quociente é 10.500, o vereador, qualquer um para ser eleito, tem que ter pelo menos 1.050 votos. Isso. Quem tiver menos que isso, porque isso foi para evitar o puxador, porque às vezes tinha candidato que tinha 20 mil votos, aí puxava o cara que tinha 300. Então, todos estão entendendo o cálculo? Tem alguma dúvida? Se tiverem dúvida, comentários. Pode falar nos comentários, pode falar em box depois também com a gente. E aí é bom, né, a gente também esclarecer, né, que muitas pessoas, né, como eu falei na outra live, falando sobre o despertar de uma nova política, muitas pessoas não sabiam da importância do partido, né, porque nesse quociente aí, a gente a conta vai ser pelo partido, né? Exatamente. Então, agora, a gente esclarecer também esse detalhe. Isso, agora não existe mais coligação. Todo partido dos vereadores, Paulista tem 15 vagas, o número de candidatos de um partido é 150% das vagas, no caso seria 22,5, mais arredonda para cima 23. Então, cada partido pode ter 23 candidatos. Desses 23 candidatos, 30% tem que ser mulher. Então, tem que ter pelo menos 7 mulheres e 16 homens. Então, agora, a soma dos votos dos 23 candidatos tem que ser pelo menos o número do quociente eleitoral. No caso, 10.500. Isso. Se não atingir, teoricamente não faria vereador. Mas agora, nessa eleição, mudou os cálculos e
um partido que, mesmo que não atinja o quociente eleitoral, ele pode fazer um vereador. Então, a gente estima que um partido que, se o quociente for 10.500, 8.000 votos, 7.500 votos, um partido, a soma dos votos daquele partido, se for 7.500 a 8.000 votos, faz um vereador. Isso. Porque esse ano não tem a exigência, pela primeira vez, de se atingir o quociente. E aí, como é que são, né, preenchidas as vagas do partido? É um cálculo mais complicado. Aí, eu deixo aqui até disponível inbox, se você quiser contato, para esclarecer melhor para as pessoas, porque é um cálculo meio difícil. Mas é o seguinte, cada partido tem o seu número de votos, tem partidos que têm candidatos mais fortes, tem mais votos. Tem partidos como o nosso, que é um partido formado por pessoas que não vão comprar voto, que não fazem politicagem, que não saem prometendo emprego. É um partido novo de pessoas que querem fazer uma política correta. Teoricamente, tem menos chances do que aqueles que estão comprando voto. Mas eu acredito muito que as pessoas estão em busca de pessoas que queiram fazer uma nova política, que queiram cortar privilégios, que queiram realmente fiscalizar o prefeito. E esse, o nosso grupo do PSD tem sobrando. Eu então, acredito... o número de vereadores que cada partido faz é de acordo com o número de votos que aquele partido conseguiu atingir. Então, o partido que tem mais votos, ele preenche mais cadeiras. Isso. O partido que tem menos votos, ele preenche um número menor de cadeiras. Por isso que é importante também nós estarmos atentos, é que às vezes você está votando num partido, mas vai ajudar alguém que você não quer eleger. Pois é. Carlos falou aqui, Netinho, você acredita que Paulista tem cura desse câncer de corruptos? Meu voto seria seu, meu amigo. Sobre isso até que eu iria falar, né? Mesmo a gente sendo considerado um partido, né, pequeno, novo, mas eu acho que as pessoas estão despertando para uma nova política e a gente tem chance sim, partindo dessa nossa campanha, pré-campanha no caso, né, de conscientização. A gente está trazendo a verdade para as pessoas e isso é muito bom, porque a gente vai ganhar uma visibilidade em cima do correto, né? A gente está fazendo um trabalho de conscientização, é sem interesse. Exato. Carlos me conhece bem, é meu amigo. Ele sabe que se eu não acreditasse, eu não teria entrado e não teria trazido nossos 23 candidatos a vereadores com esse mesmo propósito. Agora, ele sabe, ele me conhece bem, sabe que não é fácil, é muito difícil você lutar contra um sistema que está aí arraigado em interesses altos de pessoas, de grandes empresários, de grandes políticos, de pessoas desonestas que usam da máquina para se beneficiar. Eu acredito, não é uma mudança rápida, não é, porque já está há muito tempo arraigada aí no nosso município e em vários outros, mas vai começar elegendo um vereador honesto, talvez. Elegendo um vereador honesto. Nós no PSD temos vários. Elegendo um vereador honesto que vá fiscalizar o prefeito, que vá cobrar do prefeito aquilo que ele não está fazendo de correto, que deveria ser construir escolas, postos de saúde, asfaltar ruas, e o povo vê a diferença de um candidato que abre mão de privilégios, de um candidato que não está fazendo rachadinha, de um mandato, na verdade, de um vereador que está seguindo a lei, seguindo a moral. Aí a população vai ver o que um fez uma diferença, aí na próxima já elege 3 com essas características. E aí a mudança vai ser gradativa. Mas para que essa mudança ocorra, a gente tem que começar hoje. A gente tem que acreditar que pessoas bem intencionadas estão entrando também. A gente não pode generalizar que é todo mundo ladrão, todo mundo está querendo mamar. Não. A gente tem que analisar as atitudes na campanha. Se você identificar candidatos que estão distribuindo dinheiro, dando colete, bola, chapa, óculos, caixão, prometendo emprego... Já é um sinalizador, né? Gastando milhares de reais, como muitos gastam, 500, 600, 700, R$1.000. Tem vereador que gasta isso aqui em Paulista. Já pode ter certeza. Esse está querendo lhe dar a facada depois de ganhar. Agora, aquele que vem com proposta, aquele que vem respeitando a lei eleitoral, aquele que vem respeitando a lei penal, aquele que vem
com um discurso de corte de privilégios, corte de cargos, corte de salários, diminuição de salários de políticos, esse a gente tem que pelo menos apostar nele. Porque se o que ele está prometendo ele não cumprir, imagina os outros que nem estão prometendo e já estão cometendo crimes antes de serem eleitos. Então a gente tem que realmente combater isso e acreditar sempre, porque política é algo muito importante. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. São pessoas que estão morrendo em fila de hospital, pessoas que não estão conseguindo fazer um exame, jovens que estão saindo das escolas porque não tem motivação, acha que não vai atingir um bom emprego lá na frente, se desmotiva, sai da escola, vai para as drogas. Tudo isso causado por políticos corruptos, desonestos, que têm prejudicado e muito. E nós, por mais que não dependamos de política, mas sempre vamos ser afetados. Quando a gente sai na rua, tem um buraco na rua, uma praça, como tem aqui próximo à minha casa, abandonada, está me prejudicando, está prejudicando minha família, todos nós pagamos. Então a política tem que ser feita pensando sempre no coletivo. Mas, infelizmente, hoje em dia, alguns eleitores pensam, vai me dar o quê? O que é que eu vou ganhar? Se tá bom para mim, ele pode roubar o que for. Mas tá bom para mim, tá bom. Isso aí, esse pensamento tem que acabar e a gente tem que votar em quem a gente acredita que realmente tem a capacidade técnica e moral de assumir um cargo político. Porque a mudança não vai começar nos políticos, não. A mudança vai começar nos eleitores. Exatamente. Quando os eleitores mudarem o motivo pelo qual eles votarem pela honestidade e capacidade, aí começa a mudança. Com certeza. Minha amiga falou aqui, né? Muito difícil, mas juntos vamos conseguir. Exatamente. A gente precisa dessa união, né? O voto da gente tem valor e tem um peso enorme, né? Na vida de outros. Não é porque eu não preciso de um posto de saúde que eu não vou querer que ele tenha boas qualidades. Né? Exato. Não, graças a Deus eu pago um plano de saúde, mas tem pessoas que eu sempre falo muito que a questão da saúde, né? A pessoa que trabalha na área da saúde, ela vai pegar uma pessoa fragilizada, porque quem está doente está frágil. E ainda vai ser mal atendida, não vai ter uma medicação, não vai ter a própria população está acostumada com o seguinte, de ir em locais públicos e dizer, é do governo. É do governo, é assim mesmo. É do governo, mas está sendo pago. É nossos impostos que está ali. A gente está pagando por aquilo. Não é de graça, não. Mas o povo mesmo se acostumou com isso. É do governo, é assim mesmo. Não, o governo tem que prestar um serviço de excelência. O governo tem que atender bem a população, tem que ajudar as pessoas. Não é porque é bonzinho, não. É porque é uma obrigação. Exatamente. A raiz da política é atender a população, né? As coisas estão invertidas, né? Mas a gente tem que voltar, que é para atender a população. Exatamente. Mas os valores são invertidos. A política está sendo para alimentar, muitas vezes, quem já é muito rico, grandes empresários, políticos ricos já, muitos deles corruptos. Aí os cabos eleitorais que apoiam esse sistema tem ali os seus cargos maiores de secretários, aí alguns cabos eleitorais menores têm ali os cargos menores, e o povo, o que sobra? As migalhas para o povo. E aí está tudo errado. Quando o povo deveria receber a grande parte, a maior parte, porque está precisando de saúde, de educação, de rua asfaltada, de saneamento básico, mas não, o povo recebe o que sobra. E enquanto for assim, nada vai mudar. Isso, e é deixar se alguém vier me indicar, vota em fulano, estude o candidato. E principalmente, dependendo de quem estiver indicando, já diz quem é, né? Assim, qual é a moral que alguém que roubou, que é corrupto, tem de indicar alguém. Logo, exatamente. Né? Logo, vamos parar para analisar como é que uma pessoa que roubou e outros que já para indicar alguém. E outros que já tiveram várias oportunidades, muitos outros, e não fizeram diferença nenhuma na vida da cidade, na vida das pessoas. Vai insistir naquilo que não deu certo, porque esse agora é pior. Isso aí é um pensamento também que vai trazer mais atraso ainda para a nossa cidade. É acreditar no novo, apostar, né? E o pensamento confiante. Não pense, não, eu não vou votar em fulano, porque fulano não é tão popular assim. Faça a sua parte. Né? Faça a sua parte. Quem ganha, eu digo sempre, se eu votar em alguém que perdeu, eu não perdi o voto. Eu perco meu voto se eu votar em alguém que é desonesto. Se eu votar em alguém que eu confio,
ganhando ou perdendo, eu ganhei meu voto. O meu voto tem valor. E é o nosso voto, o voto de um juiz de direito, o voto de uma empregada doméstica tem o mesmo valor. Isso é que é democracia. Todo voto tem o mesmo poder, independente da classe social, da religião, da cor, da raça. E nós, eu posso dizer isso com toda a convicção, nós do PSD, inclusive você, entramos nessa porque sabemos da grande diferença que uma política feita com honestidade pode fazer na vida de milhares de pessoas. Isso. E eu quero testemunhar aqui, né, de todos os candidatos do PSD que estão conosco. A gente formou um grupo de pessoas capacitadas e honestas e a gente quer realmente trazer mudança para a nossa cidade. Mas só que nós dependemos da conscientização Do povo. do povo. Do apoio, né? Se o povo não mudar, se o povo não quiser, não muda. Se o povo quiser, muda. Pois é. Renata falou aqui, Nancy, estou com você, pois estou vendo sua dedicação, esforço, você está estudando, mergulhando de cabeça nesse desafio. Confio na sua intenção de fazer melhor para a população. Isso, cunhada, exatamente. Toda uma dedicação, porque a gente tem que dar o melhor em tudo que a gente faz. Eu sempre fui assim, e nessa missão que o Senhor me confiou não seria diferente. Tudo que eu faço, eu gosto de dar o meu melhor. Exatamente. A gente tem que ter alguns pilares, né? Se a gente pretende ingressar na política. Primeiro, ser ético, honesto. Honestidade é vital. E essa é uma qualidade que quase em extinção no meu político. Capacidade técnica. É importante que você que vai legislar, que vai fiscalizar, tenha um certo conhecimento, sem excluir, lógico, a popularidade, que é importante também, mas é importante você ter um preparo técnico, um conhecimento para exercer a função pública. Creio muito, né, como todos sabem, muito em Deus. O temor a Deus vai ajudar muito para que nós não, vamos dizer assim, caiamos nas armadilhas que vão se apresentar. Então, temor a Deus e sensibilidade social. Gostar de gente, gostar de ajudar quem precisa. Não ter o dinheiro como seu Deus e sim colocar como prioridade ajudar quem precisa, pessoas que estão sofrendo, que estão sendo pisoteadas por pessoas que estão se candidatando e muitos deles ganhando eleições, mas que pensam só em si e o povo está sendo sempre enganado e eles sempre tocam na sensibilidade e na esperança do povo. Toda eleição eles vão onde as pessoas estão precisando, sabem da necessidade, vão com promessas, mexem com a esperança, mas depois é a mesma conversa de sempre, nada muda. Some, né? Some. Depois que eles conseguem se eleger, eles somem. Só aparece quando estão perto de acabar o mandato, se tiverem exatamente novamente, né? Eu sempre digo que era bom que tivesse eleição todo ano, porque aí todo ano ia ter rua asfaltada, ia ter tapa-buraco, ia ter pintura de meio-fio, corte de mato, iluminação, ia ter posto de saúde com médico, porque os políticos de hoje só têm trabalhado em época de eleição. E aí muitos se deixam enganar por isso. Aí a gente está sofrendo o que está sofrendo. Mas eu acredito muito na mudança do povo. As pessoas estão mais conscientes. A minha missão nessa campanha, eu não estou preocupada com o resultado, porque estou preocupada com o que eu vou desenvolver, né? Porque Deus viu o nosso esforço, o resultado é com Ele. Então, o meu foco é no que é que eu posso fazer. Eu tenho estudado realmente, tenho buscado conscientizar as pessoas, né, em todos os aspectos, para que elas possam votar consciente, né? Muitas pessoas que eu conheço estão desacreditadas e anulam seu voto, às vezes até com o compromisso de ir, porque precisa do título até para estudar, né? Então, eu preciso desse documento, eu vou, mas anulo o voto, né? Ou então voto em branco. Isso. Ou muitos preferem até pagar a multa mesmo. Mas eu tenho conversado com as pessoas, né? Mostrado o valor que o voto tem se for consciente. Também tenho tido muito apoio das pessoas dizendo que, já que é você, agora eu vou fazer questão de votar. Isso é muito bom, isso não tem preço, né? E quem anula o voto está beneficiando aqueles que estão comprando voto, porque aqueles que estão vendendo o voto não deixam de votar. Aí as pessoas corretas, muitas vezes, que estão revoltadas com esse sistema, deixam de votar em pessoas corretas
e favorece, assim, aqueles que estão comprando voto. Então, O lado quem mal. anula o voto está contribuindo para que esse sistema se mantenha do jeito que é. Então, a gente precisa considerar o povo. Está revoltado? Vote em que você acredita. Ou se você não acredita em ninguém, vote em quem nunca foi. Pelo menos esses que estão aí precisam saber que Não tem se não, passado. se não fizerem algo diferente, se não fizerem algo bom, eles saem. Então, não vote nos que estão aí, vote em outro que, se esse outro que você confiou não fizer correto, depois de 4 anos você tira. Mas, infelizmente, a gente está vendo que, mesmo desonestos, vão se reelegendo. Aí, não dá, né? Tenho falado também que essas eleições municipais têm um lado bom, que você é muito próximo, né, do seu candidato. Então, olhe nos olhos, vejam as propostas, né? E olhe nos olhos, porque nos olhos vai ter a verdade. E aqui, Isso. como eu falei, quem está indicando merece minha confiança, né? Existe Exatamente. muito pau mandado aí, gente, mas quem foi que indicou? Qual passagem Exato. quem está indicando? Por isso da importância de que as pessoas que confiam em você, que confiam em mim, que confiam em doutora Aparecida, nos outros candidatos do PSD, de se envolverem, de trabalhar, de pedir aos amigos, vizinhos, compartilhar em rede social, porque estamos lutando contra o sistema financeiro. Dinheiro de rolo, dinheiro desviado muitas vezes, e se as pessoas que hoje temos redes sociais que democratizou muito, pessoas desconhecidas podem se fazer conhecer com mais facilidade através das redes sociais, mas a gente precisa do engajamento de pessoas corretas, de pessoas que querem mudança, porque sozinho a gente não consegue nada. Então a gente precisa que as pessoas que acreditam na gente se envolvam, compartilhando vídeos, impulsionando, colocando em redes sociais, compartilhando com vizinhos, amigos, e aí sim a gente pode, vamos dizer assim, Ganhar chegar uma visibilidade maior. exatamente e atingir o número mínimo de votos para ser eleito. E se é bom para mim, então também vai ser bom para o próximo, né? Então, Exatamente. essa propagação tem que partir da gente, né? Exato. Eu confio, então eu vou levantar a bandeira para ela, eu vou fazer propaganda de graça. Porque Exato. ela merece, né? Hoje você está apoiando a doutora Aparecida para prefeita porque acredita nela. Isso. Mas, se ela fizer qualquer coisa de errado ou que você discorde, eu tenho certeza que você, sendo vereadora, não vai passar a mão na cabeça. Você vai denunciar, você vai mostrar. Apesar que a gente acredita que ela, como eu falei aqui, não vai desviar uma caneta da prefeitura. Isso. Mas, seja quem for, seja a candidata que a gente apoia, seja qualquer outro, nós vamos fazer um trabalho independente. Se fizer o certo. Qual é o papel do vereador? Exatamente. Se fizer o certo. O executivo. Isso. Então, se fizer o certo, a gente apoia. Se ela ou outra, a gente tem que fazer o papel da gente, que é fiscalizar. Isso. Se fizer o certo, a gente apoia. Pode ser de partido de oposição, mas se é bom para a cidade, a gente apoia. Se for errado, pode ser do nosso partido. A gente vai ser contra. Não vamos fazer oposição por oposição, nem ser situação por situação. É do meu partido, não vou falar nada. Ele está fazendo, o que ele está fazendo é até legal, mas não é do meu partido, eu vou criticar. Não, a gente não vai fazer essa oposição burra, né? Temos que ser maduros, né? Exato. Conscientes também. Silvânia aqui, minha irmã falou, penso assim, se não foi bom, depois dos 4 anos tem que tirar e colocar um novo. Mas exatamente. Também tem a opção de nem esperar os 4 anos, né? A gente pode correr atrás para a pessoa sair, se não estiver fazendo por merecer. As pessoas precisam entender que não é um cargo que ele tem estabilidade, não. Se ele não está fazendo o papel dele, a gente pode correr atrás de um impeachment, assim. Exatamente. É uma coisa que não é muito falada, mas que é um direito nosso. Exatamente. E o Exatamente. papel do eleitor não é só ir nas urnas votar, não. É acompanhar também durante o mandato como é que está se desenvolvendo o trabalho daquele candidato que eu convido. Exatamente, exatamente. E se não estiver conforme falou, eu tenho o direito de correr atrás de cobrar, né? Exatamente. Do que estiver fazendo, porque a gente até vai lá estar conversando, mas esse daqui não é sujo, não fez nada, gente, mas ele está lá para fazer a diferença, não é para não fazer nada, não. Exatamente. Então, Nancy, eu acho que a gente, né, o objetivo era a questão de vagas do Legislativo, que a gente falou no início, recapitulando rapidamente. Paulista tem 15 vagas porque a Câmara assim decidiu. Poderia ser entre 9 e 23, porque o número de vereadores é de acordo com a faixa populacional. Então a Câmara decidiu que eram 15, então Paulista tem 15. Podia ser 23, e se fosse 23, não geraria nenhum custo à cidade
porque o duodécimo que receberia da Prefeitura a Câmara era o mesmo, 5% da arrecadação do município. Se aumentar para 23%, vai ser os mesmos 5%, só que vai dividir um valor menor para cada vereador. Infelizmente, isso eles não querem, e com isso a gente perde representatividade. Aí falamos também sobre o número, como é o preenchimento de vagas, que é através do quociente eleitoral, que é calculado com o número de votos válidos dividido pelo número de vagas, que dá o quociente, e aí esse quociente vai ser referência para que cada partido faça o número de vereadores. Então, os partidos que têm mais votos faz mais vereadores. O partido que tem menos votos faz menos vereadores. E aí eu quero deixar aqui o inbox, ou quem tiver meu contato, para querer o esclarecimento mais detalhado, porque realmente é meio complicado, não é fácil fazer esses cálculos. E se pode alguém... entrar em contato comigo ou com você, que a gente exato, pode entrar em contato com a gente. Eu estou resumindo aqui porque a gente já tem quase 1 hora de live, e a gente tem esse limite, né? Isso. Mas quero, mais uma vez, da minha parte aqui, te agradecer, e não só por você ter acreditado, né, no nosso projeto de política diferente, política com honestidade, política com preparo técnico, e você, como contadora pós-graduada, tem muito a contribuir, mas, acima de tudo, com a sua moral e sua ética. Isso aí é indubitável. Você tem muito para dar para a nossa cidade, só depende do povo, depende das pessoas que lhe conhecem, divulgarem, dizer, ó, existe alguém nova, existe uma pessoa, como outros candidatos do nosso partido, do PSD, que quer fazer diferente. E aí, eu sou testemunha da sua conduta, do seu caráter, da sua capacidade, e quem estiver me escutando aqui que apoiar Nancy, dê o gás, vista a camisa, porque ela realmente merece. Vamos juntos, né? Fazer esse trabalho, né? Porque sozinho ninguém consegue nada, né? Exatamente, exatamente. Estamos juntos e eu tenho absoluta certeza. Na mudança, né? Eu vi a eleição passada, vamos dizer assim, caminhei praticamente sozinho nessa nova política, de não estar fazendo política com assistencialismo, prometendo empregos. Teve o nosso amigo Tiago Andrade, que agora está conosco no PSD, e agora nós temos mais 23 candidatos. Então, eu estou vendo, já posso ver a mudança acontecendo. Pessoas se candidatando por um objetivo, por um propósito do bem comum e não por interesses próprios. Então, a mudança já começou, não vai começar não. O tempo vai acabar aqui, ele já está sinalizando que falta 1 minuto só. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Estamos juntos e estaremos sempre aqui fazendo lives para esclarecer alguns pontos para vocês. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém. Deus na frente de tudo. Obrigado, Nancy. Eu que agradeço. Estou aí à disposição. E nós dois estamos à disposição aí para qualquer dúvida aí que alguém queira esclarecer. Obrigadão. E fica com Deus aí, tudo de bom. Um abraço. Boa noite. Obrigada, tchau, pessoal. boa noite. Obrigada, Rogério. Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos que participaram. Deus quiser, estaremos aí para fazer a diferença. Um abração. Deus quiser. Um abraço, Neto. Um abraço, tchau. Tchau.